nossa Bíblia em Efésios capítulo 5, por favor. Efésios capítulo 5, verso 22. Eu gostaria de convidar o povo de Deus a se colocar em pé, nós lemos a palavra do Senhor. Efésios capítulo 5, verso 22 ao 23. Leamos a palavra do Senhor, que diz assim: mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da igreja, da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual Ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Podeis assentar-vos em nome de Jesus. Irmãos, o tema proposto para nós aqui nesse momento é sobre sexo e casamento. Casamento e sexo dentro da perspectiva de uma família puritana. E eu quero aqui muita da sua atenção para que nós possamos voltar para essa época, voltar para esse contexto cultural, espiritual, e trazer lições primorosas, especiais para a nossa vida como servos e servas de Deus. Então, a priori, os propósitos do casamento para os puritanos era que o marido e a mulher, eles tinham uma preocupação em servir um ao outro, dentro de uma perspectiva aonde Cristo, ele vai dizer que aquele que quiser ser o maior é aquele que mais serve, é aquele que mais se dedica, é aquele que mais entrega. Na base em que Jesus Cristo, ele se entregou,
ele veio para servir e não para ser servido. Dentro desse princípio bíblico da Escritura, os puritanos e a família puritana tinham uma preocupação, o marido e a esposa, de tentar servir o outro, de procurar modos e maneiras de atender às demandas e às necessidades do outro. A outra coisa é que, para a família puritana, o outro propósito do casamento era a geração de filhos e a edificação da igreja por meio da criação dos filhos. Olha só que interessante. Eles tinham o entendimento bíblico de que os filhos são um dom de Deus, um presente de Deus, uma herança do Senhor, uma bênção do Senhor. E esses filhos tinham o propósito de servir a família, de servir a igreja e de servir o Estado. Servir a família, a igreja e o Estado. Não é uma coisa, eu vou criar o meu filho para mim, eu vou criar o meu filho ou para o meu secular. Nós temos uma crise muito grande hoje no meio das famílias, principalmente em relação à criação de filhos. Da seguinte forma, preste bem atenção. Nós dizemos que nós temos a nossa prioridade em Deus, que nós priorizamos o Senhor. Mas quando chega na prática, quando nós vamos criar os nossos filhos, parece que a gente ensina outra coisa para eles. Quer ver um exemplo? A questão do estudo. Para todo pai e mãe sensato, o estudo é super importante. O menino vai para a escola, fez as atividades, estudou para a prova. Como é que estão as coisas? Vai lá no conselho de classe para ver como é que o seu filho está no colégio, etc. Pois bem, existe toda essa avaliação. Agora, preste bem atenção. Será se nós pais somos tão aplicados na vida dos nossos filhos em relação à vida espiritual delas do que, por exemplo, na escola? Por exemplo, o filho acordou no domingo pela manhã como esse, para vir para a escola bíblica. Aí o filho diz assim: eu estou tão cansado hoje, pai, eu vou deitar mais um pouco. Aí o pai diz assim: tá bom, meu filho, hoje é domingo. Mas se o filho, no dia da escola, ele diz assim: pai, eu não estou querendo ir para o colégio hoje não. Vai sim. Para a prova que você sabe, a semana de prova que o seu filho vai fazer, você está todo dia lá. Já estudou para a prova? Já estudou para a prova? Já estudou para o que você precisa fazer? Está preparado? Senta com o menino, faz perguntas com o menino, faz uma revisão com o menino, faz isso com o menino. Mas quando se trata de ler a palavra de Deus, você jamais pergunta: e aí, meu filho, essa semana você leu quantos capítulos da Bíblia? Fica por vontade dele. Por exemplo, seu filho tem um trabalho para entregar amanhã. Vamos supor que hoje, amanhã é dia normal de escola, que é mesmo, segunda-feira. E aí, o que acontece? Você descobriu, pai, que tem um trabalho para entregar amanhã na escola e o menino não fez. E aí precisa de cartolina para fazer o trabalho, o dever do colégio amanhã. É de noite, o comércio está fechado. Você liga para um, você liga para outro, diz: fulano, tu tem cartolina aí para me emprestar? Meu menino precisa fazer uma atividade aqui, eu descobri agora. Você fica zangado, vai lá atrás. Eita, esse menino é irresponsável, esse menino não fez a atividade para amanhã, o trabalho que tem para fazer para amanhã. Mas aí tu tem cartolina, liga para um, liga para outro até encontrar. Encontra, faz atividade junto com o menino lá até tarde, para entregar no dia de amanhã na escola. Será que a gente tem a mesma aplicação para a vida espiritual dos nossos filhos? Sabe o que a gente está dizendo dia após dia dos nossos filhos? Que o fato de ser médico,
o fato de ser advogado lá no futuro, o fato de ser enfermeiro, professor ou qualquer outra profissão é mais importante do que ser um filho de Deus. E o problema é que nessas condições que a gente está ensinando os nossos filhos, o menino vai conquistar coisas grandes no meio secular. Se torna um grande advogado, se torna um grande médico, se torna um grande professor, se torna um grande enfermeiro, se torna um grande alguma coisa, mas não se torna um grande servo de Deus. Então, queridos, nós precisamos parar um pouco e voltar para a centralidade das coisas. E quando a gente volta para o entendimento que a família puritana tinha acerca da palavra, meus irmãos, nós começamos a realinhar o que é de fato importante. As famílias puritanas, por exemplo, elas tinham uma perspectiva de que os meus filhos vão ser instrumentos de Deus para edificar a sua igreja. Os meus filhos vão ser instrumentos de Deus para fortalecer o reino de Deus e a igreja local. Então, eles faziam isso constantemente. Eles tinham essa mentalidade. As famílias puritanas, elas eram relativamente grandes. Eles tinham em média de 7 a 8 filhos. O problema é que naquela altura do campeonato, a taxa de mortalidade infantil era muito grande. E normalmente, de todos os filhos que um casal puritano, ou naquela época, tinham, menos da metade desses filhos atingia a vida adulta, ou a fase adulta. Então, o que acontece nessas famílias? Na hora que a mamãe lá engravidava, a família, nos seus cultos domésticos, já começava a orar e a interceder pela salvação do filho. Porque, como a palavra de Deus diz, Davi fala em Salmo 51, que em pecado me concebeu a minha mãe, que ele nasceu em pecado. Eles tinham entendimento da depravação total do homem e de que você já nasce um pecador. Aquela ideia que a gente tem ocidental, mas a criança é tão pura, né? Ela não tem consciência do pecado, mas ela é pecadora tanto quanto nós. Então, a família puritana já intercedia, já orava, dizendo: Senhor, salva o nosso filho, Senhor, restaura o nosso filho. Quando ele tiver entendimento das coisas, Senhor, que ele possa se render aos teus pés, que ele seja um membro da família de Deus. Essa era a mentalidade de um casal puritano. E veja uma outra coisa, algo que nós perdemos ao longo do tempo: o culto doméstico. O culto doméstico, meu irmão, era algo fundamental na família puritana. Eles, para vocês terem ideia, eles se reuniam de 1 a 2 vezes por dia para fazer um culto doméstico. E basicamente o culto doméstico era oração, canções no livro de Salmos, leitura bíblica e explicação do texto bíblico, ok? E a família tratava isso de forma muito séria. Então, irmãos aqui, pais, mães, vocês precisam resgatar e restaurar o culto doméstico em casa. Gente, se vocês tiverem a mentalidade de que um tempo que vocês trazem os seus filhos para vir para o culto, ou no domingo pela manhã, ou em qualquer outro horário na igreja, ainda, irmãos, é muito insuficiente em relação ao tempo que o seu filho está exposto para esse mundo. Eu estou falando de tempo mesmo. Ele passa aqui 1 hora, 2 horas aqui no templo, mas ele passa 2 horas assistindo um filme lá na Netflix que não vai edificar em nada, que vai trazer princípios contrários à vontade de Deus. Ele passa 2 horas aqui no templo, mas ele passa 2 horas no celular, vendo porcaria. Então, a família puritana, eles tinham uma preocupação especial
reunirem para cultuar o Senhor. Cultuar a Deus. Eu tenho um filho de 1 ano e 8 meses, o Azaf. Esse nome que eu coloquei é porque eu já tenho a mentalidade que eu quero que meu filho seja um adorador. Azaf. Eu tenho na minha cabeça, para te dizer, que ele vai ser um cantorzaço. Não sei se vai ser, mas na minha cabeça está. E eu vou ensinar música, essa coisa toda. Beleza. Eu já oro todas as noites com ele. E ele não sabe nem o que é oração. 1 ano e 8 meses. Mas olha só. Quando eu falo assim, antes de dormir, e aí já ajeitamos ele, colocamos a roupinha, está tudo preparado para deitar e descansar. Aí eu falo assim: Azaf, vamos falar com Jesus. Aí ele já estende a mãozinha dele. Ele já sabe que é o momento de falar com Jesus. Ele não sabe quem é esse Jesus ainda, mas ele já sabe que tem um momento especial ali. Se a mãe dele está no quarto, eu que faço essa oração com ele. Se a mãe dele está no quarto, ele, enquanto ela não for lá também, ele já estende para ela vir, para orar também. E aí ficam nós 3 aqui. E nós oramos, falamos com o Senhor. Isso já é inculcar na cabeça daquela criança de que nós servimos o Senhor, que ele nem sabe ainda, que ele nem entendimento ainda tem, mas quando ele tiver entendimento das coisas, ele já está sendo bombardeado com a palavra de Deus, com as coisas espirituais. Nós precisamos investir, irmãos. Ele não sabe ler, mas já tem uma Bíblia. Já presenteei, comprei a Bíblia já para ele, tem lá, e eu conto a Bíblia para ele todo dia. Falo lá da criação de Deus, Deus criou os animais, e tem a história lá de Daniel, a história de Jonas, tudo ilustrado, está lá. Não sabe nem ler ainda, mas eu vou contando as histórias da palavra de Deus. Irmãos, o culto doméstico era algo que os puritanos levavam muito a sério. Se você, dessa manhã, não tem o hábito de separar um tempo em casa, não precisa necessariamente ser uma vez por dia. Veja como é que você pode se adequar em casa. Se você faz uma vez por dia, amém, glória a Deus. Mas se não, meu querido, se organize na sua família para que você faça isso urgentemente. Se você não faz, aproveite que amanhã é segunda-feira e já planeja a tua semana agora para começar a fazer em casa. Amém? Começa a planejar. Agora lembra aqui, preste atenção. Você vai começar, nunca fez, vai começar, o início vai ser meio difícil. Os meninos não querem fazer outra coisa, aí um conversa com o outro, não tem entendimento ainda do culto doméstico, mas ao longo do tempo eles vão compreender a sua família, viu? Fica tranquilo. Beleza. Uma outra coisa fundamental na família puritana era a disciplina. Eles tinham uma preocupação que a disciplina era uma parte fundamental na criação dos seus filhos. Os filhos, desde cedo, eles eram treinados na disciplina e na admoestação do Senhor. Agora, repare bem uma coisa. Se eles entendiam que o filho tinha que ser ensinado na disciplina e na admoestação do Senhor, a admoestação do Senhor está onde? Onde é que está a admoestação do Senhor? Ele quer exortar a gente, admoestar a gente, ensinar a gente. Ele ensina através do quê? Da palavra. Então, como eles entendiam que era através da palavra que os seus filhos e a sua família era realmente edificada, então os pais, eles tinham a responsabilidade de ensinar os filhos a ler. Então os pais, eles tinham cuidado de começar a ensinar os seus filhos a lerem. Ler o mais rápido possível, o quanto antes, para que os seus filhos o mais cedo possível tivessem acesso à leitura da palavra de Deus. Olha só a preocupação educacional. É por isso, meus irmãos, que desde a reforma protestante, movimentos puritanos,
são movimentos que eles desencadeiam a questão educacional muito forte. Daí você tem universidades criadas nesses períodos da história da igreja. Então, preste bem atenção. Esses pais ensinavam os filhos a ler. E quando os filhos começavam a aprender a ler, fazer a leitura da palavra sozinhos, os pais já começavam a inculcar os catecismos reformados. Catecismo, para quem não sabe, é uma dinâmica de aprendizado de perguntas e respostas, para você aprender da melhor maneira doutrinas básicas da Escritura. Então lá no catecismo tinha perguntas básicas a respeito da nossa fé e a resposta. Então os pais já treinavam os filhos para isso. Eles faziam as perguntas e eles queriam que os filhos entendessem as respostas. E aí eles fazem o catecismo dos filhos. É por isso, meu irmão, é por isso, não é à toa que essa molecada, quando ficava jovem, ele já tinha um conhecimento da Escritura que gente adulta como nós não temos. Porque desde cedo, desde quando começou a ler, a entender as coisas, eles já são alcançados com a palavra de Deus, mergulhados com a palavra de Deus. Nós precisamos fazer isso. Então, meu irmão, essa era a disciplina que os pais tinham com os filhos. Agora, quando o filho se tornava desobediente, eles diziam que se um filho era desobediente, primeiro tinha que ter uma repreensão verbal. Não era chegar dando ataque, não. É chegar e conversar. Repreensão verbal. E esses pais ensinavam pela Escritura que o filho, ao desobedecer o pai e a mãe, que era uma autoridade também espiritual, eles diziam: olha, meu filho, você pecou contra Deus. A palavra diz para honrar pai e mãe, e você está desonrando. Isso é um pecado sério contra o Senhor. E você precisa, filho, se arrepender disso. Então essa era a exortação, sempre levando para a palavra. Quando nós vamos reclamar de alguma desobediência do filho: meu filho, você tem que obedecer ao papai ou à mamãe. Só que a base para essa obediência é o Senhor. O Senhor colocou os pais como autoridade sobre os filhos, e essa obediência que os filhos devem aos pais é no Senhor, é baseado na ordem dada pelo Senhor. Então, meu querido e amado irmão, os puritanos faziam isso. Porém, quando a repreensão não funcionava, quando aquela conversa não era eficiente, aí eles usavam a vara. Aí ela estava comigo. Só que os puritanos diziam que esse deveria ser o último remédio que o pai deve usar para o filho desobediente. A correção física tinha que ser de acordo com a desobediência cometida. O menino derrubou um copo no chão. Isso é coisa de menino. Aí tu dá um ataque ao menino que ele derrubou o copo no chão. Sabe? É uns absurdos assim. O menino esbarrou em alguma coisinha, porque o menino às vezes é estrambelhado mesmo. Aí esbarra um negócio lá. Pega, doido, pá! Não. Os puritanos, eles conversavam. Quando a desobediência ainda era mantida, eles faziam a correção física e era de acordo com a desobediência que foi cometida. E era realizado de maneira oportuna, com amor, com compaixão, em oração e autocontrole, para que a dose não fosse maior do que deveria. Não deixa eu usar, Senhor, aqui a minha raiva que eu estou desse menino para espancar esse menino. É só para disciplinar. Ok? Porque eles tinham preocupação de não quebrar a ordem divina de Efésios 6,4, dos pais não irritarem seus filhos, dos pais não provocarem a ira da criança.
Então, quando a repreensão é severa demais, ao invés de corrigir, eu estou provocando a ira do filho. Então eles tinham essa preocupação. Porém, eles também tinham a preocupação de não ser severo demais, mas também de não ser tolerante demais, como Eli foi com seus filhos, lá em 1 Samuel. Lá em 1 Samuel capítulo 2 vai dizer que o sacerdote Eli, ele não repreendia os seus filhos, Ofni e Finéias. E por isso o Senhor tirou a vida desses meninos, porque ele se preocupava em honrar mais os filhos do que a Deus. Então, os puritanos tinham esse entendimento: eu não posso ser severo demais para não provocar a ira dos meus filhos, mas eu também não posso ser tolerante demais, tranquilo demais, passar a mão por cima. Não. Eu estou criando os meus filhos para serem um servo e uma serva de Deus. Agora, o casamento puritano. O casamento puritano tinha um outro objetivo, um outro propósito: proteger o casal da impureza, proteger homem e mulher da impureza. Olha só, Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 7, verso 2, que por causa da imoralidade, cada um deve ter a sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. Paulo até diz assim: olha, eu gostaria que vocês fossem solteiros como eu. Mas lá no verso 9, Paulo vai dizer: se vocês não conseguem se controlar, então é melhor vocês casarem. É melhor casar do que ficar abrasado, do que ficar ardendo de desejo. Então não se casa. Ou seja, o casamento é a melhor e mais santificada solução para a tentação da fornicação. É o casamento. Então, o propósito também desse casamento era para nos manter longe da impureza, tá? Longe da impureza. Agora, irmãos, eu quero comentar uma seguinte coisa. Isso aqui é um recado para os jovens. Eu, particularmente, fui ter esse entendimento de um tempo para cá. Eu, particularmente, não pensava assim até alguns anos atrás. Só que a cultura, a sociedade nos envolve de tal maneira que a gente vai perdendo os padrões da própria Escritura. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, o modelo de namoro que nós temos hoje em dia era algo impensável na época dos puritanos e até pouco tempo atrás. Então assim, nós ensinamos os filhos a se preservarem castos, de esperarem o sexo só no casamento. Mas aí, se os filhos eles entram nos moldes do namoro que é feito hoje, meu irmão, é difícil. É difícil. Como assim, pastor? O beijo, as carícias, os abraços não, os amassos, essa coisa toda, meu irmão, para você não cair nessa tentação, não sei o que tem que fazer. Você pode jejuar o dia todinho, o dia anterior, jejum o dia anterior todinho, ler a Bíblia, passar o dia inteiro, o dia antes, lendo a Bíblia inteirinha. Se você, meu amigo, o camarada novo, a menina nova, os hormônios à flor da pele, aí vai lá e um negócio começa, e aquele beijo de novela de filme e tal, meu amigo, não dá outra não, esquece. Então, qual é a questão? E aí, algumas igrejas estabelecem alguns princípios ou normas que eu acho muito interessante.
Dentre elas, por exemplo, eu conheço um casal, recebi a visita de um casal, que eles não são um selinho, só. Vão casar, um jovem casal, já vão casar, e eles já são namorados já acho que uns 2 anos. 2 anos, por aí, por terceiro ano, alguma coisa assim. E o que acontece? Eles evitam abraços, eles andam de mãos dadas, vão para os ambientes, restaurante, família, andam de mãos dadas, mas quando eles estão sozinhos, eles evitam os toques, essa coisa toda. Isso evita muita coisa, porque, meu irmão, você pode ser crente, mas seu hormônio não se converteu. Você pode ser um servo de Deus, uma serva de Deus, mas essa tua carne pecaminosa ainda não se rendeu completamente a Jesus. É que nem você está vendo fogo e diz: deixa eu colocar a mãozinha, e não querer se queimar. Não tem jeito, filho. Então, assim, é algo que a gente vai precisar prestar muita atenção, tomar muito cuidado, tá? A outra coisa, o alicerce do casamento para os puritanos, ele estava no princípio firmado da relação entre Cristo e a igreja, tá? Quando o casal puritano, eles estavam no seu relacionamento, na sua vida conjugal, eles tinham esse princípio da relação entre Cristo e igreja, marido e mulher, muito bem estabelecidos na sua mente. E eram esses princípios que tornavam o casamento puritano estável e feliz. Vamos ver aqui o princípio da relação entre Cristo e a igreja. Veja só, o princípio mais importante desse casamento, baseado nesse texto de Efésios 5, é que o marido deve amar a sua esposa como quem? Cristo ama a sua igreja. Enquanto a mulher deve mostrar respeito e submissão ao marido, como a igreja faz diante de quem? De Cristo. Então vejamos a primeira questão. Marido que ama a sua esposa. Gente, você pensar no amor que Cristo tem pela sua igreja, e o marido tem que se portar ou procurar esse alvo em relação à sua esposa, é um desafio. Cristo ama a sua igreja e o marido deve amar profundamente a sua esposa. E o amor de Cristo é tão intenso pelo seu povo que a Bíblia nos conta que ele se entrega a si mesmo por ela na cruz do Calvário. Então, gente, vejamos aqui algumas coisas. Essa ideia de que o marido, porque a esposa é submissa, ou deve submissão ao marido, que você simplesmente deita-se no berço esplêndido e espera a mulher fazer tudo enquanto, isso não se encaixa muito bem no que a palavra de Deus está ensinando sobre o marido e a mulher, sobre o amor que o marido deve à sua esposa, como Cristo ama a sua igreja. Então veja o trabalho de Cristo. Cristo elegeu a sua igreja. Deus elegeu o seu povo. Cristo se encarnou, morreu na cruz do Calvário para comprar a sua igreja, para resgatar a sua igreja, para justificar a sua igreja. Agora Cristo, pelo Espírito Santo, ele continua trabalhando e servindo a igreja, santificando a igreja, preservando a igreja, purificando a igreja, disciplinando a igreja, trazendo a igreja da impureza e levando para a santidade. Então você vê o tempo todo o Senhor trabalhando, investindo na sua
interessante que ele fala para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. É como se esse marido, que é Cristo, ele estivesse adornando a sua esposa, preparando a sua esposa, ajeitando. Precisa ajeitar esse negócio aqui, precisa melhorar isso daqui. Ou seja, é um investimento, é um serviço, é uma dedicação que esse Jesus tem pela sua igreja. E é esse amor que Jesus requer do marido em relação à esposa. Servir. E aí, irmãos, nós temos uma série de problemas disso daí. Porque às vezes o homem, o marido, ele quer que a sua esposa faça uma porção de coisas, mas ele não está disponível, disposto a fazer nada por ela. Às vezes o marido, ele tem na cabeça dele o seguinte: eu já trago a provisão para casa, eu já trago o alimento para a família, eu já fiz a minha parte, e a mulher que se lasque, que se raste, que se desbagace, e ela tem que fazer isso, eu só sento aqui no meu sofá, liga a televisão e acabou a história. Pronto, eu já fiz a minha parte, fui, trabalhei e acabou. E agora eu quero ser servido. E além disso, a esposa tem uma jornada dupla. Muitas delas trabalham em casa e também trabalham fora. E o marido também que trabalha tem essa mentalidade, mesmo que a mulher trabalhe. Ela não inventou trabalhar, então problema dela. Eu quero ser servido. Isso, irmãos, vai se destoando do que a Escritura nos ensina a respeito da relação de Cristo com a sua igreja e do marido com a sua esposa. Mas, dentre isso tudo, você tem uma questão de liderança. A liderança do marido sobre sua esposa se assemelha ou deve se assemelhar à liderança de Cristo sobre sua igreja. E aqui, irmãos, temos um grande problema. Muitas casas estão super desajustadas porque o marido ele não tem mais o papel de líder em casa. Eu não estou dizendo que a esposa ela não tem capacidade de gerenciar várias coisas, de jeito nenhum. As irmãs são super capazes. Porém, Deus delegou a responsabilidade de liderança sobre o homem. Vou dar um exemplo para você. Eu disse para vocês que o meu menino tem só 1 ano e 8 meses, seu Azaf. E olha só como Deus colocou já na nossa natureza isso aí, a questão da liderança. Por exemplo, meu menino está lá mexendo numa coisa que não devia mexer. Aí a Camila diz assim: meu filho, para de mexer com isso aí, Azaf, sai daí, menino, não sei o quê. E ele lá. Aí eu estou longe e digo assim: Azaf, sai daí, Azaf. Por que isso? Só porque a voz do homem é mais grossa do que a mulher? Não. Deus já colocou na natureza do homem a coisa da autoridade, da liderança. Só que o problema é que nós temos uma geração de homens tão frágeis, tão sensíveis, tão sem a masculinidade de fato que deve ter, que nós, sem percebermos, nós delegamos essa tarefa para as nossas esposas. A tarefa que era nossa. Quantas irmãs reclamam até: pastor, eu queria que meu marido tivesse mais iniciativa, ele coordenasse esse negócio aqui, mas ele não faz, então eu tenho que fazer. Quantas irmãs eu ouço essas conversas? Então,
meninos, bora lá, vamos estudar a palavra, vamos fazer o nosso culto doméstico. Meu filho, vem cá, vamos sentar, vamos ler a palavra. Ei, minha esposa, vem cá, vamos organizar aqui nossa vida financeira. Ou seja, liderar. Então, meus irmãos, preste atenção. Os papéis hoje estão super invertidos, porque as mulheres são super inteligentes, as mulheres são super espertas. E as mulheres, meu irmão, ela, quando vai executar um trabalho, fazem bem feito. Bem feito. Então, se o homem brincar no serviço, a mulher já está tomando conta do negócio todo, e ele só observa. Então, toma cuidado, querido. Irmã, delegue algumas responsabilidades, principalmente a de liderança do seu marido. Liderança do seu marido. Agora, os puritanos também, eles tratavam a autoridade masculina mais como uma responsabilidade do que um privilégio. Eu sou o grande líder da casa. O que eu falo tem que ser feito. O que eu digo tem que ser cumprido. Eu que dou as cartadas aqui nesse negócio. Não. Nós precisamos entender, como os puritanos, que o fato de sermos líderes na nossa casa, muito mais do que um privilégio, é uma responsabilidade gigantesca. Tiago 3,1 vai dizer: não sejais muitos de vós mestres, líderes, sabendo que recebereis o mais duro juízo. Ou seja, Deus vai cobrar mais da gente. Quando se fala de igreja, Deus vai cobrar mais dos líderes, de quem está bem aqui na frente, porque é quem lidera. E em casa, Deus vai cobrar mais de você, homem. Ou porque você está liderando errado, ou porque você está deixando de liderar. Uma das duas. Agora, eles entendiam que ser o cabeça da esposa, o líder de casa, significa liderar baseado no amor. E é isso que muitas irmãs, até com o movimento feminista, tem até arrelia, dá até coceira falar nesse negócio de submissão. Por quê? Porque entenderam errado. Submissão não é uma tirania, não é alguém que fica mandando e o outro só fica cumprindo ordens. Não. É uma liderança baseada no amor. É por isso que Pedro, em 1 Pedro 3,7, ele diz assim: maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Ou seja, esse texto está ensinando claramente que o homem tem que ter sabedoria ao tratar a sua mulher, porque ele é um vaso mais frágil, é com amor, é com carinho. Ele diz aqui, é honrando essa mulher, honrando, é provendo espiritualmente essa esposa. Jesus aqui na sua obra com a igreja, ele ainda continua dizendo aqui em Efésios 5, versos 26 e 27, que Jesus santifica essa igreja, purifica essa igreja pela palavra, para apresentar essa igreja, uma igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, mas santa e inculpável. Ou seja, esse prover, o líder precisa fazer. Esposa, a palavra de Deus diz assim: vamos viver aqui a palavra. Esposa, a palavra de Deus diz assim: vamos consertar a nossa família dentro do que a palavra de Deus está ensinando. Os puritanos entendiam claramente que cuidar de sua esposa é amar a si mesmo. O verso 28 até o 31 desse texto de Efésios, ele vai dizer que o marido deve amar suas mulheres como a seus próprios corpos, porque quem ama a sua mulher ama a si mesmo. E aí o apóstolo Paulo vai dizer: gente, quem odiou o seu corpo? Você já viu alguém andando assim,
uma mão segurando no braço, dizendo assim: ô, esse braço vem, ô braço, ô, esse braço aqui, eu não gosto desse braço. Aí fica querendo soltar. Não. Ninguém fica odiando o seu corpo. Hoje em dia também, né? Gente que fica olhando no espelho e aí começa a inventar toda a cirurgia plástica que parece um ET depois. Agora, irmãos, esse é o papel de liderança do marido, do homem, do servo de Deus, de liderar sua esposa com amor. Então, homens, seu papel de líder, de cabeça da casa, não é para você ficar gritando com sua mulher, dizendo que é isso, que é aquilo, e tem que ser feito desse jeito, dessa maneira. Não. Liderar com amor não é dessa forma. Veja como Jesus liderou os discípulos. Veja como é que Jesus liderou seus discípulos. Você vai ter um entendimento do que é liderança. Veja, por exemplo, a relação da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são um em essência. Como pessoas, o Pai é Deus, Jesus é igualmente Deus, o Espírito Santo é igualmente Deus. Mas nas funções existem distinções. Você vê que quando Jesus está aqui, ele diz assim, que ele se submete à vontade do Pai. Ele faz a vontade do Pai. Se você vê o papel do Espírito Santo, você vai ver que o Espírito Santo, ele glorifica o Filho. Então você vê, Jesus mesmo sendo igual a Deus, ele se submete à vontade de Deus. O Espírito Santo sendo igual a Jesus, ele glorifica, põe Jesus em destaque. Esse é o papel do marido com sua esposa. Vocês são iguais. A mulher não é inferior ao marido. A mulher, de forma nenhuma, é igual. Igual, em essência, em pessoa. Porém, Deus colocou algo para liderar. Gente, preste atenção numa coisa. Você imagina uma empresa. A empresa ela tem um gerente, tem os subgerentes, tem um presidente da empresa, tem os gerentes da empresa, tem os subgerentes, tem os empregados e tem alguns terceirizados ali, certo? Você imagina que se os empregados, todo mundo quer ser o presidente da empresa, vai dar certo essa empresa? Você acha que vai dar certo? Todos os empregados, não, eu quero ser presidente dessa empresa bem aqui. Uma igreja, tem um pastor Eliseu aqui. Vai dar certo essa igreja se todo mundo quer ser um pastor? Não vai não. Todo lugar tem que ter um líder. Todo lugar tem que ter uma administração, tem que ter uma hierarquia para haver ordem e organização. Deus fez assim. Para haver organização, para ser ordeiro, para ser algo planejado e bem feito. Amém? Agora, mulheres, assim como a igreja se submete humilde e incondicionalmente a Cristo, a esposa deve submissão ao marido, demonstrando a ele respeito e aceitando a sua liderança. Exceção: quando seu marido, irmã, age contrário à vontade de Deus, você diz: marido, eu não vou lhe obedecer não. Sei não. A palavra de Deus não ensina assim. Então, agora o ponto é, irmãs, a mulher, ela presta uma submissão voluntária. Os puritanos diziam que se o esposo ficar impondo à mulher submissão, a batalha já está perdida. A mulher precisa ser convencida pela Escritura de que o papel dela como a igreja em relação a Cristo, ela deve submissão ao cabeça, ao marido, ao esposo. Esse princípio bíblico, irmãs, se aplica mesmo quando o seu marido é um ímpio. 1 Samuel 25 conta a história de Nabal e Abigail.
Nabal, a Bíblia diz que era um homem violento, cruel, um homem assim muito rude e duro. Chega Davi pedindo, os servos de Davi, pedindo alguns mantimentos para Nabal, porque certa vez os pastores de Nabal, ele tinha muitas propriedades, muito gado. Os pastores de Nabal estavam em tal local e o exército de Davi protegeu os pastores, o rebanho de Nabal, para que ninguém roubasse, para que ninguém fizesse nada com eles. E aí, Davi, agora que estava precisando de ajuda, ele mandou os servos dele lá pedir alguns mantimentos para Nabal, para ele e para sua equipe. E Nabal disse: quer esse Davi? E começou a detonar com Davi, desrespeitar Davi, zombar de Davi. Os servos chegaram em Davi e disseram: Davi, Nabal tratou a gente de forma muito dura, desrespeitosa. Davi disse: é assim, é? Pois espera aí, eu vou lá agora e eu quero ver se vai sobrar um macho na família dele. Davi foi para matar Nabal e a família, dizimar. Mas nesse inteirinho, Abigail, que era uma mulher sábia, Abigail soube de um dos empregados de Nabal, que chegou lá, alguém ao mando de Davi, e ele desrespeitou Davi bruscamente. Abigail foi, mandou os servos rapidinho lá onde Davi, e ela foi também, e chegou lá, ela se curvou diante de Davi, deu mantimentos para Davi. Me desculpa, Davi, porque o meu marido, ele às vezes trata as pessoas assim e tal. Ela ajeita o negócio todinho. Davi fica encantado com a sabedoria daquela mulher. Davi desistiu de ir lá e atacar a família de Nabal. Beleza, foi embora. Passou pouco tempo, sabe o que aconteceu? Nabal foi ferido e morreu. Davi soube. Sabe o que ele fez? Deixa eu já casar com aquela mulher sábia que eu encontrei naquele dia. Foi lá e casou com a Abigail. Então, preste atenção. Abigail foi uma mulher submissa. Ela não chegou enfrentando o marido: você é louco, você é doido, você é capa sem vergonha. Não. Ela foi ajeitando as coisas diante de um marido cruel que ele era. Esse princípio, irmão, se aplica mesmo quando o seu marido tem um temperamento difícil. E eu sei que isso não é fácil. A mulher sábia edifica sua casa. A tola, ela derruba. Então, irmã, se você quer ser sábio, quer edificar sua família, quer edificar sua casa, saiba o seguinte: cumpra esse princípio. Cumpra esse princípio. Eu tenho certeza, eu já vi maridos assim, com temperamento super difícil, um cara assim difícil mesmo, ele deixando de fazer muita coisa, muita besteira, sabe por causa de quem? Da mulher. O cara estava lá e ele já ia armar uma confusão daquelas. A mulher foi lá e disse: amor, faz isso não. Ei, rapaz, vem cá. Não sei o que e tal. Não, mas eu não sei o que, eu vou pegar ele. Rapaz, espera um pouquinho. Vamos aqui conversar aqui e tal. Tratando o cara com carinho, com respeito. Aí o cara vai estar amansando, vai amansando. De repente o cara não fala mais nada. A Bíblia diz em Provérbios que a palavra branda desvia o furor. E quantas irmãs sábias que vivem esse princípio mesmo com o marido, bom de taca, elas edificam a sua família, a sua casa. Então, irmãos, para os puritanos, a submissão da esposa não era uma questão meramente de hierarquia. Porque o marido é o cabeça e não, de função também. Por quê? Deus, um puritano chamado Robson, ele diz assim: Deus criou o homem e a mulher espiritualmente iguais. E quando ambos caíram no pecado, ela não se tornou mais degenerada da bondade primitiva. Entretanto, no casamento, um dos dois deve ter autoridade final, já que diferenças surgirão, e assim um tem que ceder e aplicar-se a outros. Isto Deus e a natureza atribuem ao homem. Então, irmãs,
Procure viver isso. Exerça uma liderança de forma espontânea. Não meramente porque o pastor está falando, não porque o seu marido está impondo. Não, não, não. Realize uma submissão de forma a viver os princípios da palavra de Deus. Agora, eu quero aqui partir para o nosso final a respeito das responsabilidades do casamento. O amor matrimonial tem que ser sexual. E aqui, quando a gente fala desse tema de sexo, muita gente fica meio em choque. Não, o pastor não pode dizer isso não. O pastor não pode falar esse negócio não, porque esse negócio aí, negócio não pode não. Sabe o que é isso, essa mentalidade? Vem da igreja católica medieval. A igreja católica, eles trataram por muito tempo o casamento inferior ao celibato. Então os religiosos que ficavam celibatários, ou seja, não tinham esposa, não se casavam, nem nada, eles tratavam esse pessoal de forma mais elevada do que uma pessoa que se casa. A igreja católica tratava o sexo um mal necessário, porque tem que procriar, tem que perpetuar a espécie. Então eles tratavam o sexo como algo pecaminoso. A gente herdou esse pensamento, e aí falar de sexo na igreja é tabu. Tabu. E a igreja católica, ele dividiu duas classes de cristãos: os religiosos, que não se casavam, o padre, os sacerdotes lá, que não tinham casamento, e os profanos, que são os irmãos. Então a igreja lá tem o sacerdote, que é o celibatário, que é o santo de Deus, e os crentes mais profanos, que se casam. Então, os pregadores puritanos, eles ensinavam que essa mentalidade era algo antibíblico e satânico. Antibíblico e satânico. Paulo vai dizer em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1, que o Espírito Santo diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé, seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Aí ele vai dizer que doutrina é essa de demônio, lá no versículo 3: e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Então, Paulo vai dizer aqui gente que estava proibindo os outros de casar, dizendo que era de Deus. Isso era doutrina de demônio. Então, o matrimônio é algo sexual. O casamento, irmãos, para nós hoje, você está casado quando você lá assina o papel, certo? Nessa época, o casamento era consumado aonde? Na relação sexual. Mas até hoje na lei, se você casa no papel e você não consuma o fato sexualmente, existe alguma brecha na lei que você pode anular o casamento, ok? Então o sexo, ele consuma o casamento. Consuma o casamento. Agora eu vou dizer uma coisa aqui importante. O puritano William Perkins, ele disse que o sexo no casamento é um débito obrigatório. Ele vai além. Vamos ver pela palavra. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 3. A Bíblia diz assim: o marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com sua mulher, e da mesma forma a mulher cumprir os seus deveres conjugais com seu marido. Aí você diz assim: pastor, o texto não está dizendo que esse dever conjugal é o sexo. Tá, pelo contexto. O versículo seguinte, o 4 e 5, Paulo vai dizer assim: que a mulher não tem autoridade sobre o seu corpo, é quem tem o marido, e nem o marido tem autoridade sobre o corpo dele, quem tem a mulher. Está falando de relação sexual. No versículo 5, Paulo diz assim: não quero que vocês se recusem um ao outro, a não ser de forma combinada, a propósito de se separar para oração, jejum, consagração. E não é por muito tempo,
o texto está dizendo. Esses deveres conjugais é o sexo. Então, irmão, deixa eu dizer uma coisa aqui. Os puritanos levavam o dever sexual a sério, de tal modo que isso era motivo de disciplina na igreja. Disciplina na igreja. Tem um registro histórico de um caso em que o marido, não foi a mulher não, viu? Que o marido foi excluído da igreja porque ele negligenciou sua mulher por um longo período de tempo. O marido foi excluído da igreja. O que eu quero dizer com isso? O que nós precisamos entender? O homem, normalmente, ele tem um ímpeto sexual maior do que a mulher. E a irmã, às vezes, tem a mentalidade que a questão, o coito, a relação íntima, ela é algo assim que, tipo, presente. Eu vou dar um presentinho aqui para ele. Deixa eu dar aqui um agradozinho aqui para ele. Deixa eu satisfazer assim, dá um agradozinho aqui para ele aqui. Aí você vai lá e dá um presentinho para ele. Não. Biblicamente falando, é um dever matrimonial. Dever matrimonial. A mulher deve suprir o marido e o marido deve suprir a sua esposa. Por que eu estou colocando isso aqui, irmãos? Eu tenho experiência de muitos casais que conversaram comigo, e um dos grandes problemas do relacionamento é esse. Eu sei que a mulher tem um período de menstruação, tem um período da TPM, tem tanta coisa, a gravidez, tem muitas coisas que a mulher passa, fases que a mulher passa, e o marido tem que entender. Agora, irmãs, procurem atender os seus esposos nessa área. Se tem uma área que Satanás ataca o seu povo, é a área sexual. Se existe uma área que nós somos bombardeados, principalmente os homens e as mulheres também, ambos os sexos, mas que o homem é bombardeado, normalmente, pela prática que eu tenho, dentre os pontos frágeis dos homens que eu conheço, que eu converso, normalmente tem a ver com a área sexual. Mas se o homem ele é bem suprido em casa, ele vai ter mais tranquilidade para enfrentar essa tentação. Agora, se ele não tem em casa, aí as abençoadas lá no serviço ficam lá, só provocando o carro. As outras abençoadas quase não se vestem para ir trabalhar. As abençoadas ficam com aquela conversa fiada. Gente, nós precisamos tomar muito cuidado. Muito cuidado. Isso é um ponto frágil. E a palavra de Deus vai dizer que você pode se separar dessa obrigação para a consagração. E a Bíblia diz: não por muito tempo, para que Satanás não aproveite a oportunidade. Olha só, não por muito tempo. Então, casais que estão aqui, vocês têm vida sexual ativa? É necessário. É um dever espiritual e bíblico. E eu quero terminar aqui só com algumas recomendações puritanas, rapidamente. Olha só, preste atenção para a nossa família. A família puritana deve buscar o crescimento espiritual um do outro e afastar um ao outro do pecado. A família puritana, eles procuravam evitar falar com ignorância do outro ou ficar provocando o outro, tentando desconsiderar as falhas insignificantes do outro. Gente, quantos casais que eu vou conversar que o desgaste deles é por coisa pouca, é por causa de uma toalha
lá que o homem não coloca no lugar, banha e joga lá em cima da cama. Porque o homem é bagunceiro, porque a mulher não sei o quê. Então a gente perde muito tempo e a gente perde muita paciência com besteira no casamento. Então os puritanos dizem assim: ei, esse defeito que esse homem tem, esse defeito que essa mulher tem, é algo assim, relevante? Não é. Tenta melhorar, mas não vamos quebrar a cabeça com isso aqui não. Outra coisa é que eles tinham preocupação de demonstrar simpatia pelo outro em tempos de aflição, doença e fraqueza. Nos momentos que um dos cônjuges está mais debilitado, sensível, fragilizado, eles tinham que demonstrar simpatia pelo outro. Outra coisa, os puritanos tinham a preocupação de promover a reputação do outro, jamais falando do outro, jamais falando mal do outro na presença de outras pessoas. Irmãos, vamos tomar cuidado com aquilo que a gente diz sobre os nossos esposos e esposas. Às vezes a gente está abrindo para pessoas assim defeitos que nós não deveríamos colocar e dizer. Não deveríamos. Eles mantinham a confidencialidade, não revelando os segredos do seu marido, da sua esposa. O marido pode repreender sua esposa com cordialidade e sempre tentando afastá-la do pecado. Só que essas repreensões deveriam ser feitas em particular e jamais quando a esposa está com raiva. Até o puritano diz assim: não mexe com a mulher quando ela está zangada não. Então que o negócio não é brincadeira não. Irmãos, aqui são duas recomendações para a gente fechar a nossa palavra nessa manhã. E tem duas frases interessantes dos puritanos que diziam assim: nunca ofenda o seu cônjuge, principalmente em público. Jamais bata na sua esposa. A face de sua mulher foi planejada para os teus lábios, não para o teu punho. E tem outra frase que ele diz, de Matthew Henry, que ele diz assim: a mulher não foi criada da cabeça do homem para governá-lo, nem do seu pé para ser pisoteada por ele, e sim do seu lado para ser igual a ele, debaixo do seu braço para ser protegida, e perto do seu coração para ser amada. Que Deus abençoe a nossa vida, que nós sejamos abençoados com a santa palavra de Deus e com essa perspectiva da família puritana. Que Deus abençoe a sua vida. Espero que Deus tenha edificado o seu coração em nome de Jesus. Amém. Pastor Eliseu.